Agora nós, então, passamos a palavra para a Vânia, que vai apresentar o resumo do capítulo 9. Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É um grande prazer sempre estar aqui com todo mundo nas quartas-feiras, né? Muitos amigos que abraçamos aqui no domingo, na Mansão do Caminho. Eu participo do estudo, pessoal aqui da Bahia. Então, muito boa noite a todos. Meu coração está em alegria. Vamos ao resumo do capítulo 9, que se chama O Grande Desafio. Manuel Filomeno de Miranda abre o capítulo dizendo: para que o mundo se transforme, é necessário que haja modificação do ser humano para melhor. Relembra as lições do Mestre de Nazaré, que desde há 2000 anos nos convida aos procedimentos morais corretos, à convivência pacífica e ao cumprimento dos deveres de sociedade. Manuel Filomeno de Miranda observa que cada um de nós, meus irmãos, deve acompanhar a marcha do progresso, para que possamos nos integrar à legião dos construtores do novo período da humanidade, que vem sendo realizado em diversos setores da sociedade, visto que a lei do progresso não pode mais ser postergada. Chegou o momento da transformação, da transição, e esta lei do progresso que Jesus comanda junto com o Pai Criador não pode mais ser postergada. Este período que estamos vivendo foi anunciado por Jesus e chega o momento de cumprir-se os divinos desígnios que está reservado para a nossa querida Terra, sem mais as marcas do sofrimento. As forças do mal, porém, teimam em manter o quadro de desolação, escreve Filomeno de Miranda, ao lado dos abusos de toda ordem, porque pretendem continuar explorando psiquicamente os incautos que se lhes vinculam. Mas a morte a todos arrebata. A todos, os bons, os incautos, aqueles que recalcitram no mal, a todos. E quando despertam no além-túmulo, se deparam com a realidade, lamentam os equívocos e solicitam uma nova oportunidade para a reparação. E esta oportunidade será concedida a eles, como é concedida a todos nós. Porém, esta reparação não mais se dará no nosso planeta Terra, mas em outro planeta de natureza inferior, onde deverão expungir a maldade e a falência moral, porque a Terra deixará de ser este planeta de provas e expiações. Filomeno ainda se refere sobre a mediunidade a serviço com Jesus, como sendo o veículo de informações seguras a respeito da vida, a respeito da imortalidade, para que despertem os que dormem, a fim de não serem arrastados pela força do exílio que os conduzirá a outra dimensão para aprender a respeitar as leis soberanas. Tudo isso na introdução do capítulo 9, Manuel Filomeno de Miranda nos escreve. E naquela noite, os benfeitores encontravam-se no salão de palestras do Centro Espírita, aguardando a reunião pública. Quando o palestrante inicia a explanação, logo após a prece,
ouviu-se um som surdo no auditório, um baque. Era uma senhora que visitava pela primeira vez o centro espírita e que, atormentada, tombou da cadeira numa crise histérica e começou a gritar. Lógico que chamou a atenção de todos. E, então, um grupo de pessoas correu para auxiliá-la. Mas tratava-se de um espírito perverso que havia se vinculado a ela e que constrangia as glândulas do aparelho genital da pobre coitada e golpeava-lhe o útero, ao tempo em que a dominava num grosseiro fenômeno de incorporação. Então, de imediato, algumas pessoas tentaram acudi-la, mas não conseguiram êxito. Mas alguns membros do centro espírita, preparados para tais atendimentos, cercaram-se da senhora em descontrole emocional e aplicaram-lhe passes, ao mesmo tempo em que falavam suavemente com o espírito atormentador, que, por sua vez, encontrava-se sob o comando de um espírito que era um dos chefes que ficou do lado de fora. Logo após, então, o doutor Bezerra aproximou-se da senhora e orientou o espírito perseguidor, afastando-o daquela senhora, que estava bem desequilibrada. Ela, então, recompôs-se e voltou a sentar-se, sentindo-se constrangida, sem saber o certo o que havia acontecido. Simultaneamente a esta ocorrência com a senhora, os benfeitores ouviram uma gritaria vinda do exterior, aumentada pelo som do chofar, que é um instrumento feito de chifre de cordeiro, utilizado pelos hebreus desde recuados períodos durante as batalhas. Então, os benfeitores ouviram, porque eram coisas espirituais. As pessoas que estavam no salão nada observaram, mas os benfeitores ouviram, porque os verdugos que estavam do lado de fora esperavam com isso causar um tumulto, que eles conseguissem gerar uma desarmonia, medo em todas aquelas pessoas, favorecendo a eles a entrada no ambiente para provocar desordens. Então, providências imediatas foram tomadas pelos benfeitores. O doutor Bezerra pediu para que todos os benfeitores ali se concentrassem em Jesus, solicitando-lhe auxílio. Tudo isto, meus irmãos, se dava no plano espiritual. As pessoas continuavam assistindo à palestra sem perceberem esses acontecimentos. Concentrados em prece, então, os benfeitores, e de repente apareceu uma luz poderosa, vinda do alto, tomando conta de todo o ambiente, trazendo espíritos benfeitores, hábeis em edificações, sendo que muitos deles pertenciam à antiga ordem dos Cavaleiros Templários, que ainda hoje se dedicam ao auxílio dos que sofrem. Logo, eles deram início ao trabalho e pouco tempo depois, uma edificação fluídica foi se levantando. Esta edificação fazia lembrar as antigas torres de vigia dos castelos medievais. Em menos de uma hora, foram concluídos os muros fluídicos que ultrapassavam a altura do edifício material. Nas torres foram instalados instrumentos que faziam recordar os canhões de reduzido calibre, capazes de emitir raios magnéticos que produziam choques desagradáveis. Nesse tempo, o expositor estava concluindo a palestra, seguida da prece, e o público foi se retirando gradualmente
e em paz. A senhora enferma foi convidada a permanecer no recinto a fim de receber orientações para o seu problema. E os benfeitores, então, subiram até a parte mais alta da edificação e contemplaram a imensa turba de desencarnados asselvajados. E, a um sinal do benfeitor responsável pela defesa da casa, foram disparados raios que os atingiram, forçando-os a recuar em meio à infernal gritaria, e blasfemando e amaldiçoando. O encarregado da operação, o espírito, explica que para esse nível de companheiros espirituais, o recurso mais eficaz ainda é aquele que assusta, que intimida, mas que, posteriormente, seriam tomadas outras providências para o atendimento grupal com esses espíritos. Os benfeitores explicam que esses raios que foram disparados tratavam-se mais de um aparato de intimidação e que não causariam prejuízos reais. Então, a malta se dispersou, ficou com intimidação, com medo, correram cada um para o seu lado e não se interessou mais pelo público que saía do centro. E eles foram embora em paz. O responsável... e de quando em quando ocorriam novos disparos, e os benfeitores podiam ver um círculo escuro e viscoso das exteriorizações mentais dos espíritos equivocados. Então, pensemos no que estamos pensando, para ver se da nossa mente sai luz ou sai, então, um círculo viscoso, O responsável pela operação pede para que os benfeitores permaneçam ali na instituição até a conclusão do programa de saneamento espiritual. E, concluindo o capítulo, Manuel Filomeno de Miranda escreve no final que cabe uma grande reflexão nossa. Ele escreve: se as forças do mal arquitetam planos e os executam na sua perversidade e insânia, o amor dispõe de antídotos poderosos que são capazes de anular-lhes os efeitos doentios. Nunca nos esqueçamos disso, porque muitas pessoas nos perguntam como fazemos para anular essas forças, esses fluidos, essa coisa toda, que pode estar na nossa casa, até no nosso centro espírita. Então, ele diz que o amor dispõe de antídotos poderosos que são capazes de anular os efeitos doentios. Seria isso, Gisele e meus queridos irmãos, o nosso resumo de hoje. Muito obrigada. Nós que agradecemos. O tempo passa voando, a gente nem percebe, sempre muito bom ouvi-la. E agora nós vamos, então, passar para a Tânia, que vai fazer os primeiros aprofundamentos. Seja bem-vinda, Tânia. Boa noite a todos os queridos irmãos e irmãs, aos coordenadores do trabalho. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui com vocês e neste momento para trazer os primeiros aprofundamentos deste grande tema do capítulo 9, que é intitulado O Grande Desafio. E é exatamente a partir deste tema que nós trazemos as primeiras reflexões. Quem de nós não vivenciou grandes desafios? E na atualidade, que ainda estamos a vivenciar tantos desafios. E quando estava na primeira leitura deste capítulo, recordei-me de que no tempo de juventude espírita, nós tínhamos
a participação em algumas peças de teatro. A nossa juventude trabalhava com arte, e uma dessas peças tinha um trechinho que dizia assim: está lançado o grande desafio, tornar-se discípulo do homem livre, discípulo autêntico, audacioso e sincero. E trazendo à recordação esse trecho que nós declamamos em uma dessas peças de teatro espírita, nós pensamos nesses momentos desafiadores, inclusive trazendo a atualidade deste livro que foi publicado em 2012, passado uma década, e que Filomeno de Miranda inicia este capítulo falando sobre a transformação do mundo, que requer a nossa transformação íntima. E o quanto cada um de nós tem feito este investimento para esta transformação. Qual o esforço, qual a vontade que temos exercido a cada dia para que, de fato, este mundo melhor, que tanto almejamos, possa, de fato, chegar mais cedo e, assim, promover essa transformação. Mas nem sempre isto é fácil. E Filomeno de Miranda também nos faz este convite do autoaprimoramento. Ninguém consegue alcançar este autoaprimoramento se de fato não tomar consciência daquilo que é necessário mudar em nós, daquilo que necessitamos para que alcancemos os propósitos estabelecidos por Jesus e que o Consolador prometido vem reforçar este guia de conduta moral, que é justamente o que Filomeno de Miranda apresenta neste preâmbulo, neste momento reflexivo que antecedeu uma reunião doutrinária em uma instituição espírita. E ele apresenta as lições que Jesus convoca para cada um de nós, em 3 pontos. Ele vai falando deste convite, convocação para o procedimento moral. É justamente a nossa identificação para a ação do bem e cada vez mais nos afastarmos daquilo que se chama de mal. É justamente estarmos investindo em seguir as leis do nosso Pai, que nos recomenda a justiça, a bondade, a solidariedade, que é inclusive um aspecto solidariedade que Filomeno de Miranda nos chama a atenção neste capítulo. O quanto estamos ajudando, auxiliando aqueles que se encontram na retaguarda. Então, este é um papel que cabe a cada um de nós. E assim, sabendo do que está posto em cada um destes capítulos, partirmos de fato para a nossa ação, para que possamos estar em nossa existência corpórea, que tem um tempo delimitado, um tempo que pode ser prorrogado mediante as nossas ações, mas que de fato nós possamos estar imbuídos destes propósitos, inclusive da solidariedade. Mas um outro aspecto destacado por Filomeno de Miranda, dessas lições de Jesus,
diz respeito à convivência pacífica. Estamos em um momento delicado em que todos têm um anseio de paz. Mas de que maneira estamos também investindo para que esta paz ela se faça presente neste mundo de relações, de convivência que estamos estabelecendo em nosso cotidiano? Porque, conforme apresenta Nando Cordel em sua melodia, a paz do mundo começa em mim. Reconhecemos este potencial que guardamos em nosso íntimo e que necessita ser colocado à nossa prática para que galguemos esta paz, esta convivência pacífica, que deve ser um guia, um roteiro de segurança para os nossos passos. Mas Filomeno também nos faz um convite neste capítulo para que possamos preparar para acompanhar a marcha do progresso. Está escrito Marcha do Progresso. E quando buscamos o Livro dos Espíritos, na parte 3ª, destinada ao estudo das leis morais, no capítulo 8º, nós temos da Lei do Progresso e encontramos o 2º tópico, que é intitulado Marcha do Progresso. E aí temos, na questão 780, a indagação de Allan Kardec se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. E a resposta que os benfeitores nos apresentam é exatamente que decorre deste, mas nem sempre o segue. Nós vemos que este progresso intelectual, de fato, ele tem avançado em nosso meio, mas o progresso moral ainda está caminhando a passos lentos, porque tem algo que impede este avanço. E o que será que impede deste progresso moral, desta nossa maneira de proceder, que ainda não conseguimos estar agindo conforme estabelece o nosso Pai, as suas leis? E é o que Kardec formula também na questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? E aí a resposta dos benfeitores são 2 palavras que, de fato, nós já temos conhecimento, mas que ainda não conseguimos colocar em atitudes concretas em nossa marcha evolutiva, que é o orgulho, que é o egoísmo. Já falamos em outros momentos a respeito do egoísmo, que está lá posto em o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Item 11, o egoísmo, que foi escrito por Emmanuel, quando ele inicia dizendo para nós que esta chaga impede o progresso da humanidade. Ou seja, quando estamos somente com o olhar voltado às nossas necessidades, voltado aos nossos interesses, voltado àquilo que diz respeito somente a mim. Eu, em primeiro lugar, em segundo, em todos os lugares, é este olhar. E quando ele coloca que impede essa marcha do progresso, este progresso moral que nós tanto almejamos, ele está dizendo a nós que temos esta ferida que precisa, de maneira mais rápida, ser cicatrizada. E o que nós estamos fazendo para extirpar esta mazela que existe em nós?
Somente o processo de autoconhecimento vai estar nos direcionando a este trabalho individual que requer de cada um de nós um esforço, uma perseverança, uma vontade de sair daquela condição inicial. Porque ser egoísta é ainda se colocar em uma posição de começo de caminhada evolutiva. É claro que nós já avançamos neste quesito, mas não conseguimos cicatrizar a ferida. Quando eu vejo um irmão em necessidade e não consigo sair do meu mundo para poder, talvez, dizer a este irmão uma palavra de conforto, dizer que está ali ao seu lado, se colocar à sua disposição para qualquer situação, mas ainda não conseguimos ter esta visão de família universal. Ainda permanecemos estagnados, desejando talvez sair, mas sem a força suficiente, sem o investimento, sem este olhar para que de fato possamos alcançar. E aí vem Manuel Filomeno de Miranda dizendo que nós espiritistas nós temos que ter uma maior contribuição para esta renovação. E de que maneira nós podemos contribuir? É exatamente a proposta que ele traz anteriormente das lições de Jesus. Porque quando, de fato, nós estamos no exercício da solidariedade, nós saímos deste mundo que olhamos somente para nós mesmos. Quando vemos que aquele irmão, ele caiu, e que eu consigo estender a mão para que ele se reerga, é sair desta condição de ser egóico, que precisa avançar, mas que este avanço deve ser um avanço de mãos que seguram aquelas mãos, daqueles irmãos que de fato estão na retaguarda e que aguardam de nós esse estender da mão. Porque no ontem, no passado, quem sabe não éramos nós os caídos da estrada, as pessoas com vidas dissolutas, e que encontramos aquele que foi capaz de estender a mão para nós e levantarmos, sairmos do fundo do poço, do precipício, das nossas quedas morais. Porque tivemos este apoio hoje, já nos encontramos em uma nova posição. E é este o convite de libertação que Jesus nos faz, para que de fato possamos nos afastar desta matéria, porque a experiência corpórea, ela vai passar. O desafio que ainda não conseguimos vencer, ele tem um tempo que é determinado, não é infinita a nossa dor. Esta dor, ela vem de fato mostrar que as nossas escolhas no passado, elas não foram felizes, mas agora encontramos neste grande desafio a oportunidade de colocar o Evangelho de Jesus em prática no nosso cotidiano. Então, Manuel Filomeno de Miranda apresenta para nós estas reflexões iniciais para poder adentrar na reunião pública
em determinada instituição espírita, onde uma senhora, sob a influência de uma mente perversa, faz com que ela tenha o início no processo de comunicação mediúnica. Mas aí vemos que chega o doutor Bezerra de Menezes, é aquela mão que se estende para alguém que necessita naquele momento. Quantas vezes não fomos nós os beneficiados por este espírito tão querido de Skol, o doutor Bezerra de Menezes, que diante dos nossos grandes desafios também nos atendeu através dos seus emissários, fazendo com que pudéssemos sair daquela condição e dar seguimento à nossa caminhada. Então, ele fez a intervenção porque tinha um propósito, como cada ocorrência em nossas existências não vem do acaso. Elas nos sinalizam a oportunidade de libertação e que precisamos, de fato, abraçar, compreender e sair confiando na misericórdia do nosso Pai, que nos direcionou àquela circunstância, para que, diante daquele exame, sabemos que alguns são mais difíceis e que, às vezes, nós não conseguimos obter a aprovação, mas, com o nosso esforço, aí insisto neste quesito, com a nossa vontade e com a perseverança, certamente galgaremos o patamar que foi estabelecido para o nosso retorno e que, de alguma maneira, sairemos vitoriosos. Então, estas são as nossas considerações iniciais, deixando a reflexão de que em tudo Jesus, o governador do nosso planeta, não deixa de prestar assistência a cada um de nós, mesmo que não percebamos, mesmo que achemos que estamos orando, que estamos solicitando e não chega a resposta. Ela está chegando em formas que talvez não tenhamos a percepção da maneira que ela chega, mas o socorro, como vemos no capítulo, ele não deixa de chegar às nossas existências. Então, queridas amigas, amigos, Gisele, essas são as nossas considerações iniciais sobre o capítulo. Muito obrigada, Tânia. Uma alegria sempre ouvir as suas considerações, os seus aprofundamentos, a sua lucidez de estudiosa que é. Então, agora nós chamamos a nossa querida Eulália para dar continuidade nos aprofundamentos. Seja bem-vinda. Estávamos com saudades, a palavra está com você. Muito obrigada, Gi, Tânia. Boa noite a todos. É uma grande alegria podermos partilhar de momentos tão importantes e sermos chamados a uma reflexão muito grande. Vermos, de um lado, o quanto ainda somos, por essa intenção anêmica de nos tornarmos melhores, a pedra de tropeço da instalação definitiva da nova era. E, por outro lado, o quanto os benfeitores espirituais não desistem de nós,
não é apenas em momentos graves como esse que o próprio Bezerra e todos os demais que estavam junto dele oraram intensamente, rogando a intercessão do socorro que fosse enviado por Jesus. Isso nos dá a dimensão do risco que aquelas pessoas dentro da instituição espírita poderiam sofrer. Não era a instituição em si, tanto que eles fizeram valer esse amparo muito mais fortemente no momento da saída de cada um de nós, quando retomamos o próprio campo mental. E aí eu fui resgatar para tratar de dois assuntos que nos saltam aos olhos, que é a obsessão, no grau daquela senhora, que tinha plugs efetivados no centro genésico, atirada ao solo, e, de outro lado, essa intercessão benfeitora. E eu fui resgatar uma fala de Rui Barbosa, lembrando que ele viveu de meados do século XIX até início, 1923, início da década de 20 do século XX. Ele diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essa fala de Rui Barbosa nos dá conta de que hoje, como a época de Jesus, nós estamos passando por um nível de processos obsessivos, que na maioria das vezes é individual, mas pode ser coletivo. Então, nós vemos essa observação em A Gênese, no capítulo 15, Milagres do Evangelho, no item 35, os obsedados e os possessos parecem ter sido numerosos na Judéia no tempo de Jesus, o que lhe dava oportunidade para curar a muitos. Os maus espíritos tinham, sem dúvida, feito invasão nesse país e causado uma epidemia de possessões. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, nós vamos perceber que o termo obsessão é o domínio dos maus espíritos sobre algumas pessoas. Então, eles não exercem esse domínio sobre todas as pessoas. E não é porque essas pessoas que eles não conseguem dominar sejam perfeitas, mas é porque elas, com certeza, estão investindo todos os esforços para domar as suas más inclinações. É esse o diferencial. Também vemos que Kardec classifica a obsessão em obsessão simples, fascinação e subjugação. No item 241, ele ressalta que anteriormente dava-se o nome de possessão ao domínio exercido pelos espíritos maus, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima, como é o caso daquela senhora que simplesmente se atirou ao chão. Ora, nenhum de nós em sã consciência faria isso, porque se sentiria constrangido diante de uma assembleia. E aí ele coloca: a possessão seria para nós sinônimo de subjugação, posto que um espírito não pode, de maneira alguma, substituir outro que se encontra em elos reencarnatórios, em elos que
o ligam nesse momento reencarnatório, enquanto ele dure, ao seu corpo físico. Mas qual não é a nossa surpresa que na Revista Espírita de dezembro de 1863, quando há um artigo intitulado Senhorita Júlia, ao ver a narrativa daquela jovem, 23 anos, que trabalhava numa casa de família, bem posicionada na sociedade, que era uma moça recatada, embora ignorante no termo de não ter a intelectualidade aprimorada, ela era gentil, era dócil, era delicada. E passado um pequeno período de desencarne de um amigo da família, que era um boêmio, que se utilizava do fumo e dos alcoólicos, ela é tomada, literalmente, a única coisa que destoava era que ela se vestia à moda feminina, ela usava um vestido, mas ela ajeitava o chapéu, ajeitava o fumo, puxava as calças como se estivesse se vestindo conforme aquele que se manifestava. E que por trejeitos, por voz, ele foi reconhecido. E aí Kardec, por sua vez, essa dignidade que nos encanta, ele se retrata. Ele coloca, temos dito que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Voltamos a esta afirmação categórica, porque agora nos é demonstrado que pode haver a verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado. Então, vai nos dar a explicação que na subjugação nós percebemos que a ação do espírito sobre o pensamento do médium é tão forte que mesmo ele tomando ciência e querendo se negar a exercer aquilo que lhe é imposto, ele não consegue. Mas na possessão, como coloca Kardec na Revista Espírita, baseado no estudo dos fatos e no que ele próprio pôde presenciar, passado aquele momento, a senhorita Júlia retornava como quem tem plena lucidez do que se passava com ela, e como aquele espírito não lhe queria mal, apenas a usava como instrumento, é colocado claramente que ela tinha a mediunidade sonambúlica ou inconsciente, então não era um processo de vingança, era apenas a facilidade que ela, como instrumento, cedia ao espírito, e ela ria-se, divertia-se em ver-se de uma forma e se portando de outra. Ela havia sobreposto ao corpo dela a presença daquele espírito masculino, de compleição física avantajada. Então, aquilo não lhe provocava um mal, mas na possessão há um verdadeiro manto fluídico que anula totalmente a reação do alienado, porque fica alheio a tudo que se passa com o corpo, muitas vezes nem sentindo dor ou qualquer incômodo, como se estivesse totalmente anestesiado. Então, nós vamos ver que Kardec toma novamente o assunto e se retrata. Ora, aquela mulher, segundo nos aponta Manuel Filomeno de Miranda, ela tinha uma severa constrição no centro genésico, o que nos faz deduzir que havia um desregramento dessas forças
que ela não conseguia educar. Era a primeira vez que ela adentrava a casa espírita. Então, foi um instrumento fácil para que aqueles espíritos vingadores, cujo ódio pairava não sobre uma ou sobre aquelas pessoas, mas efetivamente sobre a obra, porque a obra esclarecia, a obra auxiliava, vertia a caridade. Então, ela foi a pessoa mais fácil, digamos assim, ou menos difícil de ser abordada. Qual é a reflexão que deve ficar para nós dessa narrativa? Que mesmo dentro da casa espírita, e isso não serve apenas para frequentadores, serve para trabalhadores, para médiuns, é o nosso campo mental que pode possibilitar a ação de espíritos que, mesmo resguardados pelos benfeitores espirituais fora da ambiência da casa espírita, com todas as defesas que eles possam erguer para a casa espírita, encontrando ressonância no nosso campo mental, sendo médiuns de psicofonia, nos tornamos bem mais acessíveis. Então, olha o hábito moral, olha o que temos que lembrar que Rui Barbosa fala. Porque, de fato, hoje os arrastamentos aos equívocos morais, principalmente na ordem da corrupção das nossas atitudes para ganhos imediatos, dos vícios, entre eles a própria sexualidade desregrada, parece que estamos chegando ao momento que ele previu de que haveremos de ter vergonha de sermos honestos. Iremos ou corremos o risco de nos diluir na massa que faz uma caminhada contrária ao convite de Jesus. Então, acho que isso precisa muito ser levado em conta, principalmente pelos trabalhadores espíritas, a fim de que eles estejam inteiros nas tarefas da casa, agora mais do que nunca, porque muitas são as criaturas totalmente desorganizadas, emocional, espiritualmente, os processos obsessivos estão muito visíveis. E aí nós vamos para a beleza daquele fenômeno e vamos recorrer a dois livros. Primeiro, Evolução em Dois Mundos, que nos clareia os termos utilizados, espíritos mentalizadores e outros construtores. Então, espíritos de uma envergadura que eles têm a condição de absorver e disponibilizar o fluido cósmico universal, ou como está no capítulo 1 da Evolução em Dois Mundos, hálito mental de Deus, matéria mental de Deus. Então, pensamento é matéria, seja o de Deus, dos espíritos benfeitores ou o nosso, constrói para o bem ou constrói para o mal. E nós somos sempre co-criadores, porque Deus dá origem ao fluido cósmico que todos nós criamos. Então, co-criadores em plano maior são espíritos dessa envergadura, e nós, co-criadores em plano menor, e infelizmente muito desavisados com aquele material e com as modulações que vimos oferecendo a esse material devido aos nossos deslizes morais, com os quais ainda não estamos verdadeiramente comprometidos para domá-los. Por isso, a pergunta 909 do Livro dos Espíritos diz que é possível domar as más inclinações e, para nosso espanto, até com pouco esforço. E convidamos vocês a irem ao livro Os Mensageiros, capítulo 20, Defesas contra o Mal, no parágrafo 13, diz: há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de forças
de natureza, tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente e angustiosos desvios do sentimento. Era o caso, provavelmente, daquela irmã que foi subjugada, atirada ao solo. E aí vem uma parte muito interessante que fala sobre as armas utilizadas, essa espécie de canhões. No parágrafo 15, o benfeitor, nos Mensageiros, diz: não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Eu achei isso maravilhoso, né? E perguntam Hilário e Vicente, mas essas supostas balas, projéteis, mesmo elétricos, poderiam causar a impressão da morte? E no parágrafo 23, outra explicação maravilhosa. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação, da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Ou seja, aqueles desencarnados perturbados abrigavam em si as sensações iguais às do corpo físico. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem por meio de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Ninguém desaparece. O corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele, co-criadores em plano menor. Enquanto, para obter o corpo físico, há almas há que trabalham por vezes durante séculos. Então, a atenção para que nós não estejamos acostumados a um campo mental viciado que nos torna, a qualquer momento, presas de espíritos sob o comando de outros mais intelectualizados, conhecedores profundos do magnetismo, mais inclinados ao mal, e nos levar a uma situação de constrangimento. E, para encerrar, eu faço questão e peço licença de fazer citação de um pequenino parágrafo da Revista Espírita, também dezembro de 1863, intitulada Os Conflitos, que foi uma reunião mediúnica particular, e o médium, o espírito que se comunicava e era um dos benfeitores da sociedade parisiense, um mentor da sociedade parisiense, ele disse assim: espíritas sinceros, não vos amedronteis com o caos momentâneo. Não está longe o momento em que a verdade, desvencilhada dos véus com que a querem cobrir, sairá mais radiosa que nunca, e em que a sua claridade, inundando o mundo, fará entrar na sombra seus obscuros detratores. Passamos agora um instante onde fica em evidência a própria confusão mental a que nos oferecemos. Então, que o nosso pensamento seja para Jesus, com Jesus e por Jesus. Muita gratidão a todos.
Obrigada, Eulália. Estava aqui com dificuldade para me desmutar. Muito obrigada pelas suas considerações, sempre valiosíssimas para todos nós. E agora, então, nós vamos passar para a pergunta, chamando o João, para que possa nos falar um pouquinho mais a respeito da defesa espiritual das casas espíritas e das instituições dedicadas ao bem nos dois planos da vida. Vamos ver se ele está aqui, porque está. Vamos lá. Boa noite, João. A palavra está contigo. Boa noite, queridos amigos e amigas. É uma grande alegria estar aqui novamente e uma responsabilidade muito grande seguir essas lições que esses coordenadores nos trouxeram, a Vânia, a Tânia e a Eulália. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque a primeira indagação que pode vir à nossa mente é por que os centros espíritas são vítimas desses ataques? Não são os centros espíritas pontos de luz que deveriam ser protegidos ou imunes a esses ataques? Começamos então, a Eulália acabou com Jesus, nós começamos com Jesus. Eu não vim curar os sãos, eu vim curar os doentes. Os centros espíritas são casas onde os que vão buscar ajuda são os doentes. E a enfermidade espiritual é o desequilíbrio. E quando estamos desequilibrados, não conseguimos discernir o certo do errado. E aí acabamos trazendo conosco, na busca da cura do corpo físico e do nosso espírito, os menos conhecedores do espiritismo, em geral, vão em busca da cura do corpo físico. Os que conhecem um pouco, à medida que estudam um pouco mais do espiritismo, já vão em busca da cura do nosso espírito imortal. Nós trazemos conosco para as nossas instituições os nossos associados pelas nossas vibrações inferiores. E aí fica a pergunta, mas quais que são permitidos entrar dentro do centro junto com a gente, como aquela senhora que arrastou junto com ela o obsessor e entrou no processo de convulsão e de ataque, e quais são mantidos do lado de fora? Os espíritos nos ensinam que só são permitidos entrar dentro do centro espírita os espíritos que podem ser ajudados, que podem ser curados. Então, como a gente vê nesse caso desse capítulo, o espírito que acompanha essa senhora é separado dela quando ela recebe os passes e recebe o tratamento e levado numa maca a um tratamento de cura. Existem também os casos raros em que a separação entre o espírito obsessor e o obsediado é um processo tão difícil em que os espíritos não conseguem separá-los antes deles entrarem no centro espírita, e aí são aqueles casos de desobsessão mais sérias, mais graves, os espíritos que são separados dos obsediados em processos de desobsessão nas reuniões mediúnicas. Então, os espíritos nos lembram que é importante deixarmos de lado o nosso personalismo, que não nos achemos acima da casa ou acima da causa espírita, porque os nossos irmãos adversários sabem e conhecem muito bem as nossas fraquezas. Então devemos seguir os ensinamentos de Jesus: orai e vigiai. Esses espíritos que ficam do lado de fora, as instituições espíritas sempre têm os seus tarefeiros responsáveis pela segurança.
se a gente pensa que os espíritos podem penetrar em qualquer ambiente, atravessar paredes, que não existem obstáculos físicos, materiais para os espíritos, então como se controlam esses espíritos? Como a Eulália mencionou, esses espíritos têm um perispírito ainda muito denso, muito mais próximo do nosso corpo físico do que da matéria quintessenciada do plano espiritual. Então, eles acabam ficando conectados muito mais e muito mais sujeitos às proteções parecidas com que eles estavam acostumados na Terra. Então, com medo desses canhões, dessas choques elétricos, porque causam impressão neles pela própria lembrança dessas experiências no corpo físico que carregamos no nosso espírito imortal. Eles têm um receio, um verdadeiro pavor desses ataques, consciente e inconsciente. E essa é a defesa utilizada pelos espíritos protetores das casas espíritas. Lembrando uma coisa muito importante, que o objetivo deles, quando eles atacam uma casa espírita, não é derrubar a edificação, é abalar e afastar da casa espírita os corretos seguidores da doutrina, os de valor moral. Ou seja, como a gente experimentou muito bem nessa pandemia, a casa espírita pode ficar fechada, mas os verdadeiros trabalhadores continuam o trabalho. Eles não precisam da casa espírita necessariamente se conseguirem derrubar a edificação. Então, o objetivo deles é atacar os diretores, os trabalhadores, os sinceros colaboradores, porque é através de provocar fazendo grupos de fofocas, grupos do contra, dos que nunca estão satisfeitos com nada, aqueles que desejam reformar tudo. É assim que eles conseguem se infiltrar nas casas espíritas e causar o desarranjo da organização e do trabalho para o bem. Mas o que a gente descobre é que nós somos os que acabamos levando esses espíritos para dentro do ambiente da casa espírita, pela nossa sintonia vibratória. Então, repetindo o que a Tânia e a Eulália falaram, nós temos que nos preocupar muito com a nossa sintonia vibratória, nos preparar para entrar no ambiente sagrado da casa espírita, no ambiente sagrado de uma reunião espírita, mesmo que seja essa aqui virtual, para não contaminar o ambiente e para não sobrecarregar os nossos protetores, guias espirituais, que ficam responsabilizados por fazer a limpeza vibratória das casas espíritas, e nós queremos ser colaboradores deles e não empecilhos aos trabalhos deles. Então, é importante analisarmos profundamente como nós nos comportamos numa casa espírita. No livro Dramas da Obsessão, o espírito Bezerra de Menezes nos fala, como nos diz Ivone Pereira, nesse livro, no capítulo 9, na conclusão, um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde, em vez de gargalhar divertido, se pratique a prece, em vez do estrépito de aclimações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes. E ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com seus mortos amados ou seus guias espirituais, um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados
de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se então em seus recintos sublimes empreendimentos, que honrarão seus dirigentes dos dois planos da vida. Somente esses, portanto, serão registrados no além-túmulo, como casas beneficentes, ou templos do amor e da fraternidade, abalizados para que as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão, no espaço, considerados meros clubes, onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas do lazer. Uma mensagem muito profunda do nosso mentor Bezerra de Menezes. Falando um pouco das casas no mundo espiritual, da proteção no mundo espiritual, a gente já, desde o nosso lar, a gente vê André Luiz falando dos portões do nosso lar, onde a gente ouve ele descrever espíritos que querem entrar no nosso lar, que se fazem de vítimas e que são mantidos fora dos portões porque ainda não têm a determinação sincera de buscar o auxílio e a ajuda. No Obreiros da Vida Eterna, quando eles vão para a casa transitória Fabiano de Cristo, logo que eles chegam, a casa sofre um ataque. No capítulo 4, eles falam de um ataque que ocorre ameaçando os trabalhos dessa casa. A Casa Espírita a Casa Transitória Fabiano de Cristo ajuda os desencarnados em momento de transição, desencarnados que ainda não podem ir para planos mais superiores, mas que merecem a proteção e a orientação. E aí, como o nome transitória, ela se move pelo plano espiritual, e aí ela é sujeita ao ataque dos espíritos que não querem que ela sirva de hospital, de pronto-socorro para esses espíritos em necessidade. Então, a irmã Zenóbia fala: liguem as forças de defesa elétricas, reforcem a zona de repulsão para o norte. Os invasores se desviarão. E aí André Luiz descreve que, em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, um auxiliar penetrou o recinto e disse: atacam-nos com petardos magnéticos. E aí Zenóbia pede: emitam raios de choque fulminante. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuíram até a extinção total, percebendo-se que a ordem invasora se desviara no outro rumo, pelo ruído a perder-se distante. A gente reflete como é que essas casas sofrem esses ataques, e nos livros de André Luiz a gente sempre vê as casas com uma defesa eficiente, uma defesa que consegue sempre rebater esses ataques. Se existe a defesa, se existe essa situação que se repete em outros livros, André Luiz, no livro Ação e Reação, fala de uma torre que eles sobem para ver em volta do edifício e vêm usando telescópios, eles conseguem ver através da densidade e conseguem ver um ambiente constrangedor, povoado de criaturas agressivas, exóticas, e que fogem quando são usados os que ele chama de canhonetes para atacar esses espíritos. E o Druso fala que os ataques são comuns, porque com esse tipo de invasão, os irmãos infelizes
pretendem levar a casa à inércia, a fim de tomar conta da região. Então, as descargas são feitas com cuidado, e André Luiz pergunta o que acontece se nos alcançassem. E Druso responde, provavelmente provocaria fenômenos de desintegração, suscetíveis de conduzir-nos à ruína total, sem referir às perturbações que se estabeleceriam em nossos irmãos doentes. Então, a gente imagina que esses ataques a colônias devem funcionar em algumas delas, porque se nunca funcionassem, eles parariam de acontecer. Se eles continuam acontecendo, e André Luiz descreve em cada livro da coleção, nos Mensageiros, por exemplo, como a nossa irmã Eulália nos descreveu, Alfredo fala que o posto fica colocado como ovelha em meio de lobos, mas não nos cabe efetuar o extermínio das feras, só necessita defender a obra do bem contra os assaltos. E ele explica que as organizações consagradas ao mal são vastíssimas. E ele nos alerta, não admitam a hipótese de serem eles todos ignorantes ou inconscientes. Muitos deles se constituem perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. Se a gente vê a cidade espiritual, a cidade estranha do livro Libertação, liderada pelo Gregório, o antigo Papa Gregório VII, a gente vê a capacidade intelectual desses líderes do mal em ataques às instituições do bem. Mas o importante é entender que as defesas começam em nós. A nossa vibração mental, tanto aqui como de volta ao mundo espiritual, como André Luiz é muito bem lembrado a cada pergunta um pouco mais inconveniente que ele faz ao longo da coleção, porque o André Luiz, na verdade, ele representa nós, com a nossa curiosidade ainda, às vezes, infantil, que a gente quer resolver o problema antes de pensar e pergunta sem pensar, ele nos leva a essa reflexão de como podemos ser novamente instrumentos do bem no auxílio e nas defesas dessas casas espíritas, dessas instituições espirituais para a qual nós nos conectamos, talvez em nosso sono. E lembrando sempre que, novamente, no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz pergunta como vamos reconhecer, como separamos o joio do trigo. Não é bem assim que ele fala, mas é quando ele pergunta quem a gente vai deixar entrar aqui na assistência e quem a gente não vai deixar. E aí a Zenóbia explica, você vai ver que os que buscam a ajuda sincera emitem uma pequena luz, que se diferenciam dos outros que são completamente escuros. Então, assim também, tanto aqui no plano físico, nos centros espíritas, os espíritos reconhecem os que estão na porta, os espíritos inferiores que estão na porta, mas já com a intenção ou com uma pequena disposição de ser ajudados, e os espíritos que ainda empedernidos no mal, não chegou o momento deles, porque o momento de todos nós chega um dia para sermos resgatados e sermos reencaminhados para o caminho do bem. Então, acho que era isso a minha contribuição, minha resposta para essa pergunta, Gi. Obrigado a todos. Obrigada a você, João. Deu tudo certo, graças a Deus, a internet colaborou. E você sabe que, ouvindo você falar, eu lembrei quando li o próximo livro que nós vamos estudar, que é Perturbações Espirituais, né?
que fala exatamente desses problemas nas casas espíritas, e foi um capítulo que eu li que eu achei tão interessante que eu levei para o nosso grupo de estudos na casa, e todo mundo ficou impressionado, mas como que esses espíritas conseguem entrar na casa espírita? Não existe essa defesa? Então, agora nós vamos encaminhar essa aula, né, quando estiver disponibilizada já no nosso canal do YouTube, para que todas as pessoas possam se beneficiar com esse estudo maravilhoso.